Nessa última semana que passou, muitos de vocês me mandaram perguntas sobre a Raia Drogasil. Não somente para falar um pouquinho sobre o resultado, sobre o desdobramento que está acontecendo, mas também tentar fazer aí uma mini análise, né? Que é claro que depois, se vocês se interessarem mais pela companhia, com toda certeza vocês vão acabar pesquisando um pouco mais sobre ela. Então, decidi trazer essa empresa neste domingo para vocês. Portanto, eu vou pedir para você que pediu esse vídeo, ou para você que não pediu, mas que tem interesse nesse conteúdo, já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ou inscrita e clicar na sinetinha, no sininho, que assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo, o YouTube ele vai te avisar, beleza? Bom, pessoal, antes de falar dos números em si, dos indicadores, eu acho importante a gente contextualizar a empresa sobre o que ela faz, quem ela é e como ela passou por esse período de pandemia, porque mesmo sendo uma empresa da área da saúde, ela também foi afetada. Então vamos começar do começo, né? Ela está listada na nossa bolsa de valores como HDL3 e ela tem sim um resultado positivo nesse ano de 2020, mesmo falando, né, que a nossa bolsa teve uma absurda queda em março, já se recuperou bastante, mas ainda assim tem muitas empresas que ainda estão muito para trás, né? De qualquer maneira, gente, a Raia Drogasil, ela é uma empresa que ela é líder no mercado brasileiro de farmácias, sendo que ela tem mais de 2.100 unidades espalhadas em mais de 23 estados. Vale ressaltar que ela foi fundada lá em novembro de 2011 a partir de uma fusão entre a Raia SA e a Drogasil SA. E hoje ela é a líder no mercado que ela atua, tanto na questão de receita como na questão de unidades, né? Ou seja, das lojas que ela tem aí pelo Brasil. E sim, gente, eu vou falar pelo menos aqui por Santa Catarina e aqui por Chapecó, porque parece que ela realmente está investindo pesado no crescimento e abertura de novas lojas, de novas unidades. Aqui, pelo menos, parece que tem quase uma por mês abrindo e geralmente em uma esquina muito grande, então ela também prima por essa questão de localização. Então, esse é basicamente o negócio dela e ela tá trabalhando muito para a expansão do negócio de farmácias cada vez mais. De qualquer maneira, enganou-se quem achou que mesmo empresas do setor de saúde não seriam afetadas por conta da questão do coronavírus. Porque chegou toda essa questão de pandemia, principalmente em março, quando nós tivemos algumas cidades e alguns estados começando a serem fechados, pelo menos ali no final de março, e, consequentemente, isso também afetou o negócio de farmácias, primeiro por conta da circulação, que foi muito menor de pessoas, mas também porque várias cirurgias deixaram de serem feitas, várias consultas, a própria questão de cirurgias eletivas que poderiam depois demandar o medicamento e isso acabou não acontecendo. Mas quando a gente fala da Raia Drogasil, ela teve também o seu resultado muito afetado, não somente por isso, porque eles também ganham bastante naquela parte de venda de cosméticos, mas também porque aproximadamente 124 lojas foram fechadas que estavam localizadas dentro de shopping centers. Então, basicamente, a receita dessas unidades caíram consideravelmente, afetando diretamente o seu resultado. Quando a gente fala do lucro líquido dela no segundo trimestre de 2020, ele foi de 61,7 milhões de reais, o que foi aí mais de 67% menor do que o mesmo período do ano anterior. Mas beleza, agora a gente já falou um pouquinho sobre o que aconteceu com ela durante esse período de pandemia, vamos falar um pouquinho sobre como ficaram os indicadores dela depois de todos esses resultados entregues no segundo trimestre de 2020. Bom, quando a gente fala do ROI, ela entregou um ROI de 18,8%, o que a gente considera positivo, acima de 10%, muito próximo de 20%, né? O que a gente também gosta de ver. Mas quando a gente fala das margens, quando a gente fala do setor de varejo, ou seja, varejo farmacêutico, ou seja, das próprias questões das farmácias, né? Então, essa margem ela é bem pequenininha e está em torno de 3,87%. Muitas pessoas não gostam, inclusive, de trabalhar com empresas que tenham margens pequenas, porque em determinados períodos de dificuldade, se elas dependem muito do volume, de um grande volume de venda para conseguir ir bem, então essas margens pequenininhas, elas podem ser prejudiciais. Mas é claro que não dá pra gente olhar esses indicadores isoladamente, porque o modelo de negócio pode dizer muito sobre isso. Então, como vocês podem ver, mesmo com margens pequenininhas e em um momento de pandemia, apesar de ter sido um lucro bem menor, ainda assim ela conseguiu
obter lucro. Agora, falando sobre dividendos, né, ela não é uma exímia pagadora de dividendos, e eu acho que quem coloca ela na carteira, talvez assim como eu coloquei, não é pensando nessa distribuição dos dividendos, mas sim talvez no crescimento da empresa, que consequentemente poderia levar então as suas ações junto e ter um certo ganho de capital, né? Então, quando a gente fala do dividend yield, hoje está em torno de 0,7%, o que é quase nada, né? Então, não estaria naquele lado da carteira que seria pensando nos dividendos. Agora, um outro indicador que muitas pessoas olham e muitas vezes faz com que elas queiram ficar de fora de empresas como uma Raia Drogasil ou até mesmo uma WEG, uma Magazine Luiza, que também vai ter desdobramento, né? A gente pode até tentar pensar em algum vídeo durante aí essa semana ou trocar uma ideia sobre isso nas outras redes sociais, mas o que acontece? Elas têm alguns indicadores de preço muito alto. Então, por exemplo, quando a gente fala da Raia Drogasil, ela tem um preço-lucro de 52 vezes. Mas, quando você olha historicamente, não somente ela, mas seus outros pares do setor, então são empresas que elas têm o PL sim um pouquinho mais alto, mas ainda assim são empresas que elas estão focadas realmente nessa questão do crescimento. Mas tem pessoas que levam muito em consideração esses indicadores de preço, fazendo inclusive até mesmo que elas ignorem todo o resto, né, das qualidades da empresa e elas preferem ficar de fora, e é claro que isso é individual de cada investidor. Eu, no meu caso, ainda assim coloquei ela na minha carteira. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi início desse ano ou final do ano passado, agora eu não tenho certeza, eu fiz um vídeo aqui no canal inclusive, mas de qualquer maneira, a gente, agora que nós já falamos aí dos principais números dela, vamos falar um pouquinho sobre a questão do desdobramento. Por quê? Ela anunciou agora na semana passada que ela faria um desdobramento de 1/5, ou seja, uma única ação de Raia Drogasil iria virar 5 ações. Ou seja, se eu tenho uma ação que hoje, olhando aqui no pitch da Clear, está em torno de R$116, R$116,45, então, se acontecesse esse desdobramento de 1/5, eu passaria, ao invés de ter uma ação de 116 e alguns quebrados, 5 ações de R$23,29, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece no fim das contas e que muitas pessoas acabam sendo induzidas ao erro, né? A ação, ao invés dela estar custando 116, 114 reais, ela vai passar a custar R$23, R$24, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ela ficou mais barata. Isso só quer dizer que talvez ela ficou um pouco mais acessível, principalmente para aqueles investidores que fazem aportes um pouco menores e que às vezes até mesmo no mercado fracionário não estaria conseguindo comprar uma única ação da Raia Drogasil. Mas isso não quer dizer que ela ficou mais barata, porque se eu tinha, ou aliás, se eu tenho, sei lá, 50, 100 mil reais investidos em Raia Drogasil, eu continuarei com os mesmos 50, 100, 200, sei lá, 1 trilhão de reais investidos em Raia Drogasil. E cabe ressaltar que todas essas novas ações que virão para a minha carteira, só que claro, agora com um valor um pouquinho menor, elas continuarão com os mesmos direitos das ações antigas, vamos dizer assim. Então toda a questão de dividendos, JCPs, tudo que for anunciado a partir, ou aliás, tudo que foi e tudo que será anunciado a partir do dia 16 de setembro, então todas essas novas ações passarão a ter os mesmos direitos. Agora, vale lembrar também que essas ações, elas passam a ser negociadas ex-desdobramento, que a gente chama, né, a partir do dia 21/9, ou seja, 21 de setembro. E isso vai ser levando em consideração a posição acionária até o dia 18, que foi, no caso, sexta-feira. Então, para quem tinha as ações até o dia 18, terão, então, essas ações desdobradas em 5, né? Uma ação irá virar 5. E o crédito dessas ações, né, quando elas irão aparecer na custódia da corretora, então isso vai acabar acontecendo no dia 23/9 de 2020, beleza? Bom, pessoal, sobre o desdobramento, é praticamente isso. Eu acho que é uma matéria relativamente simples, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando isso, mas eu acho que o único alerta que eu faço quanto a isso é que o desdobramento, ele geralmente é visto como um ponto positivo, porque muitas vezes a empresa, ela cresceu tanto e ela ficou tão
cara, vamos dizer assim, né? Ficou com o preço da sua ação tão elevado que muitas vezes ela precisa fazer esse desdobramento para se tornar mais acessível para os outros acionistas. Mas, ainda assim, como eu falei para vocês, não quer dizer que ela ficou mais barata, porque ela tem mais ações no mercado, só que agora com um valor um pouquinho menor. Só que na cabeça das pessoas, de algumas pessoas, elas são induzidas a acharem que a ação ficou barata e não foi, e por conta disso, várias vezes quando a gente vê esses eventos de desdobramento, então as ações acabam subindo ainda um bom tanto logo depois, porque as pessoas saem comprando essas ações achando que elas realmente ficaram baratas. Como vocês me acompanham aqui, para quem me acompanha há mais tempo, já não cai nesse tipo de pegadinha, eu digo que se você quer investir em Raia Drogasil ou se você quer investir em qualquer outra empresa que esteja fazendo desdobramento, que não seja somente pelo desdobramento, mas sim por conta das qualidades realmente que a empresa tem, beleza? Então só para vocês não irem nesse efeito manada, porque às vezes vocês podem estarem sendo levados aí ao engano e é óbvio que eu não quero isso pra vocês, beleza? Bom, gente, eu acho que o vídeo de domingo era basicamente isso. Qualquer sugestão, qualquer empresa que vocês queiram ver aqui no canal, eu vou fixar um comentário logo aqui embaixo do vídeo, vocês podem deixar a sugestão das empresas que vocês querem e eu vejo vocês então no próximo vídeo.